Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão dono do escravo e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre, como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não armou ciladas, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo este alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Até o versículo 27. O versículo 28 ao 36 nós não vamos ler, mas fala sobre os donos de animais, que deveriam cuidar dos seus bois ou dos seus cavalos para não ferir ninguém, nem matar ninguém. Amado, do que trata o capítulo 21 do livro de Êxodo? O que a palavra de Deus nos traz nesse capítulo são leis para o dia a dia. Deus estabeleceu não apenas os 10 mandamentos que nós vimos ontem, mas Deus também estabeleceu leis para direcionar o relacionamento diário do seu povo. Isso nos mostra algo sobrenatural, maravilhoso. Os falsos deuses, as pessoas invocam, adoram apenas em busca de algum tipo de favor, como se pudessem dar, algum tipo de vitória, como se eles pudessem dar. Mas nós sabemos que todos os falsos deuses não passam de engano. Mas o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Senhor, Ele não quer apenas ser o Deus do momento do culto.
no momento onde nós o louvamos, mas o nosso Deus é o Deus do dia a dia. Ele quer e Ele muda a nossa vida no nosso dia a dia. Aquele que pertence ao Senhor, Deus vai nos ensinar a nos relacionar com as pessoas, em nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, com os nossos vizinhos, de forma que o nome de Jesus seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Por que então Deus deu estas leis para o seu povo de Israel? Porque as leis revelam o caráter moral de Deus e a importância de termos o amor de Deus no nosso dia a dia. A importância da gente viver na presença de Deus 24 horas por dia. Quantas pessoas ainda não compreendem isso? Isso é um princípio bíblico tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. As leis do capítulo 21 nos parecem um pouco estranhas, porque elas estão num tempo muito diferente do nosso e foram dadas para Israel, mas elas mostram o cuidado de Deus para proteger as pessoas em seus relacionamentos trabalhistas, em seus relacionamentos familiares e sociais. Então Deus estabeleceu aqui alguns tipos de leis. Ele coloca, por exemplo, a lei para os escravos. Nós temos muita dificuldade de entender esse termo, sobretudo pelos últimos 200 anos da história da humanidade, onde a escravidão se tornou algo repugnante, estúpido, ligado até mesmo a questões raciais. Mas no tempo bíblico não era assim. O escravo, muitas vezes no tempo bíblico, era uma pessoa contratada para trabalhar. Ou seja, um trabalhador contratado, aqui no contexto, para trabalhar durante 6 anos para aquela família e depois era liberado. Então Deus aqui, Ele estabeleceu leis. Por que Deus estabeleceu as leis? Eu coloco para a gente pensar pelo menos 6 razões. Primeiro, para promover justiça. Deus é um Deus de justiça. Você quer honrar o nome do Senhor Jesus? Você quer honrar o nome do Senhor? Agradar o coração de Deus? Seja justo. Seja justo se você é patrão. Seja justo se você trabalha para alguém. Por isso Deus estabeleceu essa lei, para que o patrão não explorasse o trabalhador, e para que o trabalhador também fosse justo com aquele para quem ele prestava serviço. Então Deus estabeleceu leis para promover justiça. Segunda razão, Deus estabeleceu leis para limitar a propagação da iniquidade. O coração humano é inclinado ao mal. E se Deus não coloca leis, irmãos, o homem abusaria muito mais do seu próximo, violaria muito mais o outro. E para que a iniquidade não se propague, a Bíblia diz que no final dos tempos a iniquidade vai se multiplicar. Deus estabeleceu leis. Inclusive, as autoridades que existem, elas são manifestações da graça comum de Deus para limitar a propagação da iniquidade, para limitar o espírito de vingança, porque senão a lei, as pessoas vão fazendo vinganças com as próprias mãos. Então Deus aqui coloca essas leis para limitar tudo isso, para não haver abuso. Terceira razão, Deus estabelece leis para proteger os inocentes. Irmãos, uma boa leitura da Bíblia vai nos mostrar que foi Deus quem valorizou as mulheres, foi Deus quem valorizou o casamento, que estabeleceu, que criou o casamento, foi Deus que estabeleceu leis para que os servos não fossem abusados pelos seus senhores. Então as leis servem para a proteção dos inocentes. Perceba no capítulo 21, o tempo todo, a mulher, a família, Deus está ali protegendo de alguma forma. Quarto lugar, Deus estabeleceu leis para nos ensinar a respeitar autoridades e os nossos pais. Irmãos, o texto mostra que nós não devemos ferir o pai e a mãe, não devemos amaldiçoar, versículo 17, o pai ou a mãe. O texto fala que quando tem uma contenda entre as pessoas, deve ser trazido às autoridades. Amado, Deus estabeleceu leis para nos ensinar a honrar, a respeitar pais e autoridades, sabendo que Deus é quem estabeleceu eles, para que haja ordem, para que haja proteção, para que haja formas adequadas da gente resolver conflitos. Quantas famílias que estão se ferindo, se maltratando, porque não estão lendo ou obedecendo a palavra de Deus, que diz que nós devemos respeitar as autoridades.
E respeito, irmãos, não é uma coisa que se impõe. Respeito é algo que nós decidimos dar. Nós precisamos decidir honrar os nossos pais e as nossas autoridades. Mesmo quando eles falham, nós precisamos honrá-los, respeitá-los. Deus também deu leis, em quinto lugar, para valorização da vida. Perceba aqui que a intenção de Deus, quando fala sobre como tratar o escravo ou o empregado que foi contratado, como tratar uma pessoa que feriu a outra, muitas vezes ferindo para a morte. O texto fala no versículo 12, se alguém ferir, o outro morrer, ou se alguém ferir de maneira intencional ou não. O texto mostra que Deus está aqui preocupado em valorizar a vida humana, amado, deve sempre ser respeitada e valorizada. Nós não podemos, por causa da ira, nós não podemos, por causa de vingança, pensar em fazer justiça com as próprias mãos. Por isso Deus estabeleceu leis, para valorizar a vida. E em sexto e último lugar, Deus estabeleceu leis para responsabilizar cada pessoa pelos seus atos. Nós vivemos hoje numa sociedade onde todo mundo se acha vítima. Está na moda você se sentir ofendido. E na verdade a lei é dada para que cada um possa assumir as suas responsabilidades. Se você tem um animal e deixa ele solto, quantas pessoas fazem isso hoje e provocam vários acidentes? Você precisa se responsabilizar pelo seu animal. Se você feriu alguém, se você maltratou alguém, se trouxe consequências, nós precisamos assumir as consequências dos nossos atos. Então Deus estabelece leis para dizer o seguinte: cada pessoa deve ser responsável. Se você tem uma dívida com alguém, você precisa ir lá e acertar essa dívida. Então, amado, andar com Deus é deixar que Ele governe o nosso dia a dia, é deixar que Ele mude a nossa maneira de tratar as pessoas, tratar com respeito. Às vezes o nosso vizinho, que pode estar de alguma forma nos incomodando, nós devemos abençoá-lo, nós devemos respeitá-lo, e nós não devemos fazer nada que a gente depois venha ter que assumir as consequências dos nossos atos errados. Às vezes no trânsito, quantas pessoas perdem a cabeça por algo que acontece e ofendem, e ferem, e às vezes são violentos. Deus estabeleceu leis para que a gente se responsabilizasse pelos nossos atos. Não haja movido pelo impulso, pela ira, pelo ódio, pela vingança. Não libere palavras, porque às vezes a gente pensa assim: eu não fiz nada, mas as palavras nossas, elas podem estar ferindo, ou podem estar até mesmo difamando pessoas. E hoje, se Deus fosse escrever essas leis atualmente, certamente Ele falaria sobre como tratar as pessoas, até mesmo nas nossas redes sociais. Sermos mais respeitosos, amorosos e assumir tudo que a gente faz, fala e até as nossas omissões. Então as leis foram dadas para Israel, mas esses princípios das leis servem para nós. Pensando um pouco agora, para a gente aplicar, concluindo a palavra dessa manhã, no Novo Testamento, o Senhor Jesus resume toda a lei do reino de Deus no que a gente conhece como Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. É um pequeno manual, onde ali o Senhor Jesus estabelece as leis espirituais que devem governar a sua igreja, o seu povo, os que andam com Ele. E você pega as leis que Deus deu aqui, que são muito detalhistas, e você pega o Sermão do Monte, ali o Senhor resume tudo isso aqui. Ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não devemos dar lugar à vingança. O reino de Deus resume tudo em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Agora, amado, a lei não mudou o coração de Israel. A graça nos leva a uma mudança, não imposta por uma regra, mas a graça que nos transforma através da ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Deus diz: no seu coração eu vou escrever as minhas leis, eu vou tirar o seu coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Amados, se nós somos de Jesus de fato, nós precisamos andar nos seus princípios, nos seus valores, e fazer isso com alegria, como nós vimos ontem. Os mandamentos do Senhor são maravilhosos. Se nós realmente somos de Jesus, nós devemos no dia a dia tratar as pessoas com amor,
com respeito, com paciência, com mansidão, com fruto do Espírito. Nós devemos ser justos em nossos relacionamentos no trabalho, em nossa vida familiar. Se a gente olhar Mateus de 5 a 7, irmãos, Jesus fala que se a nossa justiça não exceder em muito as leis que os fariseus faziam, nós não entraremos no reino dos céus. Jesus, Ele nos transforma de dentro para fora. Ele nos faz exalar o perfume dEle em nosso dia a dia, em nossa comunhão com os nossos inimigos. O Senhor Jesus nos ensinou a não nos vingar. O Senhor Jesus nos ensinou a abençoar. O Senhor Jesus nos ensinou a amar a verdade, a andar na luz. Que essa palavra de Êxodo 21 nos inspire a honrar o nome do Senhor no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a palavra do Senhor trouxe para nós nessa manhã a lembrança da importância de andarmos na tua presença no nosso dia a dia. Pai, muda a nossa mentalidade. Nós não somos mais escravos deste mundo, nós somos servos por amor ao Senhor. E como servos do Senhor, o Senhor nos ensina a praticar a tua justiça, ó Deus, e a praticar a tua palavra com amor e alegria. Eu oro nesta manhã que o Senhor possa mostrar a cada um de nós os nossos relacionamentos diários, como manifestar o teu reino, como manifestar o teu amor, como manifestar a tua justiça e graça, para que o nome do Senhor seja exaltado em tudo o que nós fizermos. Nós pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.